Querido amigo, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para apresentar a próxima programação do nosso Conectados com a Palavra. O Conectados é um programa com sequência de mensagens interligadas e em que se apresenta aquilo que é o tema das ministrações da Igreja O Brasil para Cristo durante aquele período, durante aquela semana, durante aquele mês, até durante o ano, porque o nosso assunto tem uma abrangência anual. E dentro do Conectados eu fui convidado para ministrar a Palavra de Deus também. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor do Ministério O Brasil para Cristo. E atualmente me encontro em fase de transição para a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E com a permissão e o convite do meu querido pastor Joel Estevanato, estou agora iniciando uma série de ministrações dentro de um tema principal, que são 19 segredos da frutificação. E então, nesses 19 episódios, eu vou estar abordando da maneira mais sequencial possível 19 buscas pessoais, buscas particulares na nossa vida, que uma vez atingidas, uma vez a consequência dela sendo atingida, nós acabaremos por naturalmente frutificar. As plantas de onde o Senhor Jesus Cristo tirou este exemplo, de onde a palavra de Deus tira esta figura, elas não têm a preocupação em frutificar. Elas têm que suprir as necessidades existenciais delas como plantas para oferecerem fruto, caso sejam árvores frutíferas, é claro. Então, elas apenas absorvem da natureza aquilo que lhes é necessário e aí naturalmente frutificam. Nós temos a natureza espiritual, nós somos gerados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, qual é o nosso esforço em frutificar? Nenhum. Nós nos esforçamos, isto sim, para compreender os requisitos do Espírito Santo em quem fomos gerados, aquilo que lhe é agradável, e uma vez entendendo, compreendendo, recebendo dele essa ministração, nós vamos tomando posse, nós vamos inserindo em nós aquilo que o Espírito Santo pela palavra nos orienta, e aí nós naturalmente apareceremos com os nossos galhos carregados do fruto que abençoa vidas, que fortalece, que vivifica aquele que está próximo da morte ou mesmo numa condição já desesperadora. Então acompanhe conosco nesses 19 episódios que nós vamos apresentar. E eu tenho certeza no Senhor, porque não dependo de mim, não dependemos do que é humano, mas dependemos do Espírito Santo e sabemos que Ele está interessado em abençoar a sua vida. Então acompanhe conosco o programa Conectados, 19 segredos para a frutificação, pastor Eduardo, Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Quero orar com você agora para nós iniciarmos a nossa programação. Pai querido, iniciaremos, Senhor, esta sequência de mensagem e esses episódios, e eu te peço, Senhor, que dia após dia eles alcancem vidas, e essas vidas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. E essas vidas naturalmente frutifiquem, naturalmente abençoem outras vidas. Senhor, usa-nos como canal da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao Teu nome. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam.
nação seja uma nação bem-aventurada, feliz. Que o Senhor seja o Deus do Brasil. Aleluia. Bem-aventurada é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurada é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz. A nossa força vem do nosso Deus, do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Bem-aventurado é o que tem, bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força, aleluia, vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração. Sara esta nação, só nosso clamor é o clamor da igreja e te adora. Eu os cumprimento na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na nossa série de ministrações sob o tema 19 segredos para a frutificação. E o nosso nono subtema, nosso nono episódio, trata de frutificação é multiplicada na gratidão. E vamos falar sobre quando um para-raios traz vários raios seguidos para o mesmo lugar. Para falarmos sobre isso, nosso texto base vai ser o que está no capítulo 26 do livro de Deuteronômio, e nós vamos fazer uma leitura um pouco maior, mas vai ser importante para nós do verso 1 ao verso 11. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trouxerdes na tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus, e dirás: Ciro miserável foi meu pai, e desceu ao Egito,
e ali peregrinou com pouca gente. Porém, ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então, clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Palavras poderosas, palavras maravilhosas, nós vamos orar sobre elas. Espírito Santo de Deus, dá-nos agora, Senhor, abertura de entendimento, profundidade de entendimento, para compreender o que faz, o que gera de milagre em nossa vida. O fato de o nosso coração ser agradecido, entregue ao agradecimento, Pai, e direcionando este agradecimento a Ti, por tudo que tens provido para nós. Abençoa-nos agora em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu escrevi num livro que ainda não publiquei, mas espero em nome do Senhor Jesus poder publicar, estas palavras que vou ler para vocês agora. As palavras são estas: eu entendo algumas virtudes como geradoras de outras. As Escrituras e a vivência têm me ensinado que assim é. A humildade, por exemplo, tem muitos filhos. Penso que a mais velha deles é a gratidão. Somente os humildes, sabendo suas fragilidades e defeitos, e vendo a importância da ajuda que receberam, trazem em seu coração propenso à gratidão o desejo de reconhecimento. Quantas pessoas nos ajudaram tanto a que chegássemos até aqui? Mas as Escrituras e a vivência também têm me ensinado mais sobre a gratidão também. Aprendi que o ditado secular é falho e que raios caem, sim, não apenas duas, mas diversas vezes no mesmo lugar, por causa dos para-raios. E a gratidão é um dos para-raios de Deus, especialmente quando se sobrepõe até mesmo a outras virtudes que sejam importantes. Eu penso desta forma que escrevi. Penso que a humildade é uma virtude mãe, que é uma virtude geradora de outras virtudes. Penso que a humildade é ensinada a partir da vida do próprio Senhor Jesus Cristo, que tem a autoridade de dizer: vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração. É o que ele afirma. E a humildade, ela é reconhecida como um fruto da presença do Espírito Santo na vida daquele que crê. E ela é geradora. A humildade, ela tem o poder de gerar em nós outras virtudes. Entre estas virtudes, a virtude do reconhecimento. E o reconhecimento em seu estado puro, em seu estado natural, ele é manifestado na virtude da gratidão. Gratidão é manifestação de reconhecimento. E mais do que manifestação de reconhecimento, é a alegria por poder reconhecer. É a satisfação de fazer vir às claras aquilo que está no profundo do nosso coração.
Isto é o sentimento de gratidão, é um sentimento nobilíssimo, é um sentimento de elevada estatura, mesmo entre as virtudes, que são todas sentimentos de elevada estatura. Mas a gratidão se destaca, porque ela projeta algo dentro de nós, que se inclina humildemente ao reconhecimento de termos sido favorecidos, de termos sido abençoados. Sim, com toda certeza, mas principalmente de termos recebido graça, ou seja, algo que não merecíamos. Tanto maior será a gratidão, quanto mais o que recebemos for graça. E é assim que está na palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 2, recebemos graça. E é assim que o nosso coração se enche da alegria de reconhecer isto como sendo uma coisa que nos alegra. Eu olho para Lucas, no capítulo 17. Eu inclino meus olhos sobre o capítulo 17 de Lucas e eu vejo com dor inicial a condição de certas enfermidades a qualquer nível, perpetuando dor e sofrimento na humanidade. O homem, ele, infelizmente, após o pecado, está sujeito a determinadas enfermidades da alma e do corpo. E elas lhe trazem dor, angústia, opressão, o colocam em prisões. E muitas vezes dessas prisões eles não conseguem escapar. E a palavra de Deus nos apresenta ali em Lucas, no capítulo 17, uma dessas prisões. E ela é uma enfermidade conhecida como lepra. E ali nós vemos a apresentação de 10 leprosos. Jesus está, eu vou ler o verso 12, Jesus está entrando numa certa aldeia. E saíram ao encontro dele 10 homens, todos leprosos, os quais pararam de longe. Era a prisão deles. O afastamento era a prisão deles. Porque essa doença era conhecida como uma doença que era fruto da repreensão de Deus. Os homens estabeleceram que assim fosse. Não está na palavra de Deus que assim devesse ser, mas os homens estabeleceram, se ele é leproso, Deus o está castigando. Então havia um sofrimento duplo, primeiro da enfermidade e segundo de um juízo injusto, e é disso que tantas pessoas padecem até hoje e sempre padecerão enquanto a humanidade for uma unidade. Há pessoas na humanidade que ainda encontram razão para lançar um segundo peso sobre a vida daquelas pessoas que estão sofrendo. E essas pessoas se afastam de Jesus. Mas o verso 13 vai dar início a uma ação. Eles levantaram a voz, apesar da sua privação, e disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Será que Jesus vai responder? E eu olho para o verso 14, e ele diz que Jesus os viu. Jesus está te vendo, Jesus está me vendo, ele olha para nós, ele não desvia o olhar de nós, seja qual for a lepra que está na tua vida, ele não desvia o olhar, ele olha. E ele diz, e ele fala conosco nesta condição, e ele diz: vão, mostrem-se aos sacerdotes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus diz isso porque o sacerdote tinha que reconhecer que eles estavam limpos. Então Jesus já dá uma prévia do que vai acontecer. Porque um leproso, quando é mandado ir no sacerdote, sabe que ele só pode ir ao sacerdote para questionar se ele ainda está leproso. Então algo se acende dentro deles. Ele nos mandou ir ao sacerdote. Se eu sei somar 2 mais 2, eu sei o que significa ir ao sacerdote. Em algum momento algo vai acontecer. E eu continuo olhando para esta passagem. E agora eu olho para o verso 15.
E eu enxergo ali algo extraordinário, porque eles estavam conversando. Então a ação que está sendo narrada aqui é a que nos faz pressupor conversação. O que vai acontecer? Por que ele nos mandou? Eu creio que eu vou ser curado. E um deles sai da característica de conversação, porque agora ele vê, ele olha para si mesmo. Maravilhosa experiência de olhar para si mesmo e ver algo milagroso, miraculoso. Algo aconteceu na minha vida. Eu estou olhando para mim mesmo e eu já não sou aquele que era. Então a palavra de Deus vai nos dizer, um deles viu que estava são, vendo que estava são, e aí ele entra em outra ação, ele dá curso a um posicionamento físico geográfico. Ele estava indo numa direção e agora ele não pode se conter, e é o verbo usado na palavra de Deus através de Lucas, cheio do Espírito Santo, é para dizer voltou. Ele voltou, porque ele estava indo para confirmar que estava curado, mas ele agora, antes de confirmar que está curado, ele quer agradecer. Então, dar sequência àquela caminhada seria fazer algo próprio, algo legal, algo virtuoso até. Ele estava em obedecimento, em obediência da ordem de Jesus. Mas agora há uma virtude maior do que cumprir o que foi mandado. É a virtude de agradecer a quem mandou. É a atitude de dizer, não, eu não posso ficar quieto. Não posso me calar com isso. Não posso deixar de glorificar a Deus. E ele, diz a palavra de Deus, ele voltou, glorificando a Deus em alta voz. Ele não podia se conter, era muita coisa. Irmãos, lepra é muita coisa. Irmão, perdição eterna é muita coisa. Irmão, lar destruído é muita coisa. Irmão, um filho nas drogas é muita coisa. Irmãos, um casamento destruído é muita coisa. Não há como ser restaurado disso, e a gratidão não borbulhar lá dentro de nós e não dizer à nossa boca, você tem que falar, e não dizer aos nossos braços, você tem que se levantar, vocês têm que aplaudir, mãos, vocês têm que aplaudir, pernas, vocês têm que pular, porque é muita coisa que me aconteceu, eu estou vendo, não me aconteceu pouca coisa. E ele volta e se prostra diante de Jesus. Nós vamos ver, eu vou olhar agora a última vez para esse texto e ver o verso 16, que nos apresenta quando ele chega a Jesus. Ele cai aos pés, porque dentro de nós a gratidão diz para os joelhos, vocês têm que se dobrar e vocês têm que cair no chão, porque é muita coisa o que aconteceu. E ele cai aos pés, bota o rosto em terra. Irmão, a dor moral, a dor da rejeição, a dor da destinação, a dor de tudo quanto é de mal se esvaziou daquele coração, abandonou aquele coração, e agora o rosto é colocado em terra. Ele que não tinha sensibilidade, porque a lepra indica a ausência de sensibilidade, e é por isso que ele era ferido, porque ele não tinha sensibilidade quando batia nas coisas. Agora ele tem sensibilidade. E onde é que ele quer experimentar pela primeira vez na vida essa sensibilidade? Com o rosto no pó. Eu estou sentindo o pó diante do lugar em que este homem pisou, porque ele é o Filho de Deus e ele me libertou. E ele põe o rosto em terra e agradece, e agradece, e agradece, e agradece. Ele era samaritano, ele era leproso, ele era o que ele era, agora ele é o que ele é. Quem foi libertado, quem foi curado por Jesus. E a palavra de Jesus para ele vai ser, agora você não está só curado, agora você está curado e agora você está salvo. E aí há um desdobramento de alegria. Mas eu quero olhar com Lucas. Lucas é o livro do agradecimento. É o livro da gratidão, ela está patente, ela salta aos olhos em toda a escritura do Evangelho de Lucas. E eu quero ir com Lucas no capítulo 19, rapidamente. Há tanto por falar sobre gratidão, eu quero falar rapidamente sobre o homem chamado Zaqueu. Zaqueu estava esperando por Jesus, montado numa árvore, porque ele era de baixa estatura física e era de baixa estatura também moral e ética. Era um publicano que cobrava impostos de uma maneira ilícita. E ele vai para a árvore, e a palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 19, verso 5, que Jesus chegou ali.
naquele lugar, olhou para ele na árvore, e o verso 5 vai dizer que Jesus lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa. E o verso 6 vai nos informar o que resulta daí. Ele se apressou, ele desceu, ele estava alegre com isso. Aquele mestre era reconhecido por sua santidade, por sua integridade, por sua justiça, por seu posicionamento, que era o próprio posicionamento de Deus na terra. E esse homem, que é o próprio, a própria emanação, a própria presença de Deus, é o Deus conosco, está dizendo para ele não palavras acusatórias, mas está dizendo: eu quero ir na tua casa, eu quero trabalhar na tua vida. Só o fato de que Deus, em vez de querer me destruir, quer trabalhar na minha vida, fez aquele homem descer depressa. E eu continuo olhando para essa passagem, e agora eu vejo o resultado de ele descer depressa. Jesus foi para a casa dele. Mas todos diziam: esse homem não pode ser mestre. Não, ele quer ser hóspede de alguém que é pecador. É isso que você vai ter das pessoas, daquelas que não são cheias do Espírito Santo. É o que você vai ter: juízo sobre o que você fez, juízo sobre o que você faz, juízo sobre o que você fará. Mas de Deus você tem a oportunidade. De Deus você tem a palavra: eu quero ir na tua casa, eu quero bater na porta da tua casa, eu quero entrar na tua casa, eu quero cear com você na tua casa, eu quero transformar a sua vida, eu quero trazer ao teu coração a oportunidade de agradecimento. E é isso que Jesus faz. E eu quero ler apenas mais o verso seguinte, que dirá o resultado desse encontro nessa casa. Zaqueu se levanta na sua casa e diz para o Senhor: olha, eu quero dar para os pobres metade do que eu tenho. Se é verdade, em alguma coisa eu defraudei alguém, se eu tenha defraudado alguém, eu quero retribuir, mas é quadruplicado. Eu ainda vou ler, eu ia ler só isso, mas eu preciso da resposta de Jesus a isso. Jesus respondeu para ele: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Esse também tem fé e tem gratidão em seu coração, que movem o perdão de Deus sobre a sua vida. A gratidão move o perdão de Deus. A gratidão é um dos para-raios de Deus. Se o Espírito Santo de Deus tem que descer na terra, e ele desce, e ele vem na terra, e ele procura na terra, e ele trabalha na terra, e ele quer comunhão na terra, com seres na terra, então ele encontra para-raios. Alguns para-raios famosos do Espírito Santo são a oração, a santificação, a busca da palavra, a busca da verdade. Tudo isso é para-raio para Deus. Mas há um grande para-raio no centro do mundo, ele se chama gratidão. Quando o coração ele é propenso ao agradecimento, propenso ao reconhecimento de que Deus é justo, santo e bom, quando o reconhecimento está no nosso coração, aquilo vai atraindo toda vez que o Espírito Santo vem trabalhar com pessoas na terra. Aquele para-raio diz: eis-me aqui, desce aqui, vem aqui, toca aqui, manifesta aqui, cura aqui, liberta aqui, porque eu te reconheço como aquele que faz grandes obras na minha vida. É o Espírito Santo que faz a grande obra de Deus, e o para-raio na terra é a gratidão, as grandes obras que Deus faz. E é isso que está lá em Deuteronômio, no capítulo 26, estabelecido como verdade fundamental na vida dos gratos. Eu diria que esses 11 versos são a passagem fundamental da gratidão no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Ele diz: olha, quando você entrar na terra, Moisés está antes da terra. E infelizmente eu não vou poder ler verso a verso com você, mas vou interpretar aqui para você, e você em casa vai meditar sobre esses 11 versículos. E Moisés diz: quando você entrar nessa terra, e estamos antes da terra. Se Moisés está dizendo quando você entrar, Moisés está dando como certo que haverá a entrada. É a palavra que se chama nas Escrituras de palavra profética. Eu quero lançar essa profecia sobre a sua vida. Quando a bênção que Deus tem por enviar na tua vida chegar na tua vida, ela vai chegar na tua vida.
E quando a bênção chegar na tua vida e quando toda essa opressão for vencida da virtude do Espírito Santo sobre você, e quando você vir cura, e quando você vir troca de destinação, e quando você vir salvação, e quando você vir aproximação de Jesus, e quando você vir dom do Espírito Santo, e quando você vir obra de Deus na sua vida, a mesma coisa que Moisés está dizendo, eu estou dizendo. Então você e a sua casa virá com a sua casa, virá a casa do Senhor, da sua casa para a casa do Senhor, e se prostrará perante o Senhor, e oferecerá ao Senhor um culto de gratidão. Quando pode ser esse culto de gratidão? Todo e qualquer culto. Ele pode ser feito na sua casa, ele pode ser feito no meio da rua. Aquele leproso não se incomodou com quem na rua fosse dizer, mas que homem exagerado, esse homem está dando glória a Deus no meio da rua, esse homem está reconhecendo Jesus no meio da rua, ele não podia ser mais discreto? Aquele samaritano, ele não ligou para isso não. Quem está com o coração dominado pela gratidão, ele não está nem aí com isso não. Mas a palavra de Deus diz que você pode se prostrar diante de Deus, especialmente no templo do Senhor, seu Deus, para adorar o Senhor, seu Deus, e oferecer e colocar oferta e dizer assim, os meus pais, eles foram peregrinos, eu fui peregrino, minha família foi peregrina, nós peregrinamos numa terra de sofrimento. O Egito aqui simboliza uma terra em que sofremos, um momento da nossa vida em que sofremos, um momento de angústia, um momento de dor, mas aqui há um grande brado de vitória. Ele diz, o Senhor entrou na minha vida com mão forte. Ele diz, eu quero ler para você exclusivamente para encerrar a mensagem, o verso 8, mas o Senhor me tirou do Egito. Esta é a palavra de uma pessoa grata. O Senhor me tirou do Egito. O Senhor me tirou daquela condição. Como é que ele tirou? Com o braço, com a mão forte, com o braço estendido. Ele espantou todo mundo, porque ele fez um grande sinal, porque ele fez um grande milagre. Verso 9 completando, e ele me trouxe ao lugar, à condição em que eu estou agora. Por isso eu proclamarei gratidão ao meu Deus. A minha vida é um manifesto de gratidão, porque Deus transformou minha condição, porque Deus me ama, porque caminho na terra na presença do Espírito Santo, porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé e na gratidão daquele que me amou a ponto de se entregar por mim. Seja grato ao Senhor. Atraia os raios do Espírito Santo, atraia a virtude do Espírito Santo, atraia o dom de língua, atraia o dom de conhecimento, atraia o dom de sabedoria, atraia o dom de sinais, atraia todos os dons, atraia o dom de interpretação, atraia o dom de discernimento, fazendo o quê? Dizendo, Senhor, o que me deres será maravilhoso, o que me deres receberei com gratidão no coração. E esta bênção eu te desejo de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você rapidamente, porque já deu o nosso tempo. Pai, te agradecemos. Outra vez te agradecemos. Outra vez te agradecemos. Bendito seja o teu nome. Não direi nem outras palavras, direi estas. Bendito seja o teu nome, Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus, filho de Davi. Bendito seja o teu nome, Espírito Santo de Deus. Porque através da tua bendita virtude, minha vida foi transformada e eu te sou grato. Direi como disse meu irmão a ti numa composição que ele fez quando ele tinha 19 anos de vida. E ele te fez esse louvor dizendo, sou-te grato, Senhor, pelo que deste a mim, teu imenso poder e a tua luz. Teu infindo amor tem tocado em mim. E agora, Senhor, para te agradecer, eis-me aqui. Eu te agradeço, Senhor, com estas palavras do meu irmão, porque tu foste na vida dele e foste na minha. E te agradeço por isto em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te dê um coração grato. Graça e paz do Senhor Jesus. Meu querido irmão, querido amigo, essa programação é um culto que está chegando até você, online, está chegando no seu lar, no seu trabalho, aí no seu particular. E como um culto que nós prestamos a Deus, em todo culto que nós prestamos a Deus, nós oferecemos
aos ouvintes a oportunidade de cooperar, de exercitar generosidade e cooperar com a manutenção do trabalho e também com o progresso desse trabalho, alcançando cada vez mais vidas, tendo cada vez mais meios de abençoar as pessoas espiritualmente. Então, aparecerá dentro aí de alguns instantes na sua tela as contas do nosso ministério, através das quais você pode cooperar com esse trabalho, já que também dentro de um culto nós ofertamos, apresentamos a Deus aquilo que o Espírito Santo nos convence a oferecer ao Senhor, não como forma de barganha. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é dono de todos os tesouros, de todas as riquezas. Mas a igreja do Senhor, ela faz dá uma lição de generosidade quando ela permite que cada um de nós cumpra aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler o verso 7, que é um verso que nós já conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer cooperar com esta obra, se você quer ver esta palavra chegar a mais pessoas, novo equipamento, novo alcance, coopere com numa dessas contas que está aparecendo para você aí na tela, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se alegrará e que Deus, que é generoso e rico em misericórdia e graça, derramará misericórdia e graça sobre você e sua família, e você terá a sua sementeira abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua cooperação. Nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, abençoa neste momento o nosso contribuinte. Sê favorável, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Que a Tua bênção, Senhor Deus querido, está na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela rica oportunidade de ser ministro da palavra dele para o coração a quem ele quer abençoar. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer porque você está, assim, me permitindo ler a palavra do Senhor e explaná-la para a bênção do seu coração. E quero dizer que estamos aqui nesses capítulos, nessas mensagens, procurando que você receba algo que sirva não apenas para quando está ouvindo, mas pelo restante da sua vida. Essa palavra seja orientadora e abençoadora da sua vida. Frutificar no Senhor é o objetivo que nós temos e esperamos estar alcançando com você. Que Deus o abençoe, que Deus o faça frutificar, que Deus o faça feliz, que Deus o faça abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.